Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui então pra fazer com vocês mais uma maquiagem. Dessa vez eu escolhi fazer uma maquiagem especial para as meninas adolescentes que me seguem, tá? Eu reparei que muitas meninas novinhas, assim, que amam maquiagem já seguem, comentam bastante aqui, e eu não tinha feito nenhuma maquiagem. Então eu optei por fazer uma cor mais suave, usando rosa, lilás, roxo. Usei um pouquinho de laranja aqui em cima pra dar um toque diferente na hora de esfumar. Batom rosa, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com menina. E é claro que você pode substituir a cor do batom também. E eu achei que ficou super feminina, tá? É bem fácil de fazer. E a única coisa, assim, um pouquinho mais complicada é o delineador, que eu fiz um delineado bem grosso, como vocês podem ver, justamente pra dar uma quebrada nessa maquiagem muito infantil, né? Não ficar uma coisa muito criança. Então ficar uma coisa mais sensual. Fica discreta, mas ao mesmo tempo fica marcada, fica bem bonito, né? Espero que vocês gostem, então vem acompanhar o tutorial. Bom, meninas, então já apliquei um corretivo na pálpebra, apliquei um corretivo branco pra ficar bem clarinho e poder potencializar a cor da sombra, tá? Feito isso, então vou usar um pincel macio pra esfumar e um laranja da paleta de 120 cores, que vai ser esse laranja aqui, tá? Mas poderia ser outra sombra, não precisa ser necessariamente essa paleta. Com esse pincel, nós vamos vir e já marcar o côncavo esfumando, tá? Então esse laranja não vai ficar tão forte, não se assustem, que depois misturando com a outra cor, também ele mescla ainda mais, ó. Então, nós vamos aplicar desde o canto externo até o interno, ó, esfumando todo o côncavo. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Mesma coisa aqui. Olha lá. E ficou esfumado. Depois de deixar o laranja bem esfumado, vou usar um pincelzinho caneta ou pincel lápis, que é esse bicudinho, tá? Se você não tiver, você pode usar um pincelzinho de aplicar sombra mesmo, bem fininho, e você faz o desenho e depois você esfuma com outro pincel de esfumar mesmo, tá? O outro lado da paleta, a parte sem a fitinha, eu vou usar esse roxo aqui, ó. É o segundo, tá? Que é um roxo opaco escuro. Então eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou aplicar no côncavo também, mas bem no côncavo mesmo, bem abaixo do ossinho, e fazer uma marcação também do canto externo até o interno, ó. Bem assim, tá vendo? Ficou uma linha. Depois que eu depositar bastante sombra e ficar bem do tom que eu quero, a gente volta com aquele pincel macio e vamos mesclar o laranja com o roxo. Ó, então, como eu disse, vou voltar com o pincel e dou uma mescladinha, só com o pincel sujinho, tá? E vocês percebem agora que o laranja, ó, nem existe quase mais. Ele mistura com o roxo e só dá aquele degradê bem legal e não fica uma coisa muito gritante, tá? Vocês nem percebem ele aqui. Então é só esfumar bem. Lembrando que, ó, vai dando uma limpadinha na mão ou no lencinho, que seja, pra que não fique só um borrão, tá? Porque senão o esfumado não fica legal. É importante vocês irem limpando o pincel para ele poder ir clareando a sombra, ó. Um pincel assim, chatinho de aplicar sombra, vou usar uma sombra prata cintilante, que é essa aqui do lado desse grafite, tá? A parte sem a fitinha também. E vou aplicar na pálpebra móvel aqui no centro, ó. Aonde faltou aplicar a sombra. Se por acaso subir um pouquinho por cima do roxo, não tem problema, que depois a gente volta com outro pincel e esfuma bem direitinho essa cor, tá? Ó, então aplica por tudo.
Vou voltar com aquele pincelzinho lápis e pegar um pouquinho da sombra roxa, tá? Só pra reforçar aqui, então, o meu côncavo, que a sombra prata acabou subindo um pouquinho aqui, tá? Então, a gente deixa esse côncavo um pouquinho mais marcado. Já coloca a sombra e também já vai esfumando com esse mesmo pincel para que ele fique um pouco mais marcadinho, mas não fique só uma linha reta, tá? Daí, eu pego um pouquinho de sombra e também puxo aqui para fazer o cantinho externo fechadinho aqui, tá? Ó, como se fosse um Vzinho. E na parte de baixo, eu já conecto aqui com o mesmo pincel, só pra finalizar aqui embaixo e dar continuidade na sombra roxa, tá? Ó. Vou pegar um pouquinho mais de sombra marrom com meu pincelzinho macio. Marrom não, laranja. Marrom, força do hábito, né? Esfumar com marrom. Ó. E colocar mais um pouquinho pra poder ressaltar um pouquinho mais essa cor, né? Ó. A gente concentra a cor aqui no canto externo e estende aqui pro começo, ó. Acima aqui, na pálpebra superior, abaixo da sobrancelha, eu aplico um pouquinho desse pérola aqui, terceira cor, tá? Um pérola cintilante, pra iluminar, então, aqui abaixo da sobrancelha, ó. E aí você desce um pouquinho pra iluminar aqui o cantinho interno também. Na pálpebra inferior, então abaixo aqui dos olhos, eu vou usar esse tom de lilás, tá? Também vou deixar a parte de baixo colorida. Então eu passo aqui no comecinho e encontro com o roxinho aqui do final. Só pra dar uma iluminada. Agora então vamos aplicar lápis preto e o delineador, né? Pra deixar esse olho mais marcante, ó. Dá aquela borradinha. Agora então o delineador, eu vou usar um delineador em caneta, mas você pode aplicar o que você tiver facilidade, ó, como vocês podem ver, eu optei por fazer um delineado bem grosso, tá? Pra poder dar uma quebrada nessa maquiagem muito rosinha, muito colorida, não ficar muito infantil, tá? Então, eu acho que colocando esse delineado grosso, lápis preto, o olho fica feminino, mas dá uma quebrada também, fica mais sensual. Agora eu vou finalizar então a minha pele, que tá toda suja aqui, e depois volto pra finalizar com vocês. Então, gente, finalizei a pele, como vocês viram, usei a paletinha de bases e corretivos cremosos, tá? Essa aqui. Usei o pó compacto da Coloss, a minha cor é o 9. O blush da Mary Kay, Shy Blush, que é um rosinha, cintilante. Preenchi um pouquinho a sobrancelha com a sombra Expresso da Mary Kay. E o rímel que eu usei hoje foi o Super Choque da Avon, tá? Mas se você quiser aplicar uns cílios postiços também, sinta-se à vontade. Também esse aqui, ó. Esse é da Vult Soleil, a cor 1, um pouquinho de bronzer, só pra dar uma marcadinha na bochecha, tá? E agora eu vou retocar um pouquinho do batom, que o que eu usei, gente, foi esse aqui da Impala, é a cor magenta, tá? Um pink assim, bem queimado. Só vou retocar aqui um pouquinho. E aí depois eu só faço assim com um lencinho, ó, pra tirar o excesso, tá? E não ficar muito cremoso. Eu gosto de um batom um pouco mais opaco. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais essa maquiagem, tá? Uma maquiagem bem romântica, feminina, mas também valorizando a sensualidade da mulher, tá? Espero que vocês gostem. Dúvidas, entrem em contato. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!